Sério, por que você traiu seu parceiro? História 1. Simplificando, ela me traiu, então eu traí de volta. Idade quando a história começou, 22 anos. Idade agora, 30 anos. A história se torna muito mais dramática. Na época, eu trabalhava como entregador de pizza. Cheguei em casa do trabalho um dia com chocolates e flores para ela, já estávamos juntos há 5 anos nesse ponto, e a encontrei tendo relação com outro cara em nossa cama. Assim que entrei no meu apartamento e ouvi os ruídos de seixo, eu me esgueirei para a moldura da porta do quarto e testemunhei o ato com os meus próprios olhos. Eles nem sequer perceberam que eu estava lá. Fiquei tão magoado com a situação, que eu deveria ter confrontado de frente, que saí da minha própria casa e fui para a casa do meu amigo e fumei um baseado. Ele me disse que eu deveria contar a ela que a peguei no flagra e ver como ela reagiria, mas eu não fiz isso. Estava apenas tentando racionalizar o que fiz de errado. Várias horas depois, voltei para casa, dei os chocolates e as flores a ela e continuei agindo como se nada estivesse errado. Fui um tolo. Desnecessário dizer que ela se arrumou para o trabalho dela, que era de guarda de segurança durante a noite, e saiu por volta das 19 horas. Fiquei lá por várias horas chorando depois que ela saiu. Por volta das 22 horas, nossa colega de quarto ligou e perguntou se eu poderia ir até o trabalho dela para ver o que estava acontecendo com o carro dela. A colega de quarto também é a melhor amiga da minha namorada. Fui até lá, descobri o problema com aquele carro velho e a levei de volta para casa. O cabo da bateria estava danificado, caso alguém estivesse se perguntando. Depois que a colega de quarto chegou em casa, ela cozinhou o jantar, espaguete e pão de alho. Eu comi e sentei no sofá. Continuei no sofá, sabendo o que tinha acontecido na minha cama mais cedo no dia. Por volta das 3 horas da manhã, tive a maior crise emocional. Comecei a chorar a ponto de não conseguir mais respirar. Enquanto eu estava sentado na escuridão chorando, a colega de quarto veio e sentou ao meu lado, puxou minha cabeça para o colo dela e acariciou minha cabeça. Não tenho certeza de quanto tempo ficamos assim, mas eventualmente adormeci. Acordei no dia seguinte no sofá, com minha namorada me acordando. Continuei passando por aquele dia também, segurando minhas emoções, como um idiota. Depois que ela saiu para o trabalho novamente por volta das 19 horas, fiquei lá sentado por horas. Eventualmente, naquela noite, escrevi uma carta abordando meus sentimentos e a traição, eram cerca de 3 páginas. A colega de quarto entrou pouco depois das 22 horas e fez sua rotina noturna, tomar banho e tudo mais. O que aconteceu a seguir me surpreendeu. Enquanto eu estava deitado no sofá, ela veio e começou a conversar comigo. Ela disse que podia perceber que algo estava errado. Então, contei a ela sobre a traição que eu testemunhei e tudo mais. Acho que ela ficou completamente chocada porque não disse nada por cerca de 10 minutos depois que eu contei. Esta próxima parte é a mais chocante, porque eu não esperava. Também deveria ter sido um grande sinal de alerta. A colega de quarto me perguntou: "Você quer ter relação comigo para dar o troco nela?" Nunca respondi sim, simplesmente pulei nela. Fizemos muitas coisas diferentes naquela noite, também tive uma nova experiência com garotas que gostam de ser sufocadas. Aqui está a parte em que as coisas ficam confusas. Ainda não é a parte mais louca, eu adormeci no sofá depois daquela noite, apenas para ser acordado por uma discussão por volta das 7 horas. Minha namorada havia chegado em casa e ela e a colega de quarto estavam discutindo. A colega de quarto confrontou minha namorada sobre a traição. As palavras que saíram da boca da colega de quarto a seguir foram estúpidas. "Por isso que deixei seu homem encher enquanto você estava trabalhando, sua vadia." Oh, essas são palavras de briga. Bem, foi exatamente isso que aconteceu, uma briga. A briga continuou, e eu tentei separá-las, sem sucesso. 2 policiais entraram, descobri depois que os vizinhos chamaram porque podiam ouvir a briga. A colega de quarto levou um choque. Minha namorada foi derrubada, e ambas foram presas. Algumas horas depois, a colega de quarto voltou depois que a mãe dela a tirou da prisão. Ela me disse que conversaríamos sobre essa situação mais tarde e saiu para trabalhar. Minha namorada também apareceu com a irmã e o pai dela por volta das 23 horas daquela noite e pegou todas as roupas e outros pertences dela. Eu também a fiz levar à cama, porque eu não a queria. Ela saiu naquela noite apenas dizendo: "Acho que você sabe que estou terminando com você."
E eu apenas balancei a cabeça concordando, e ela foi embora. Vamos avançar um pouco, cerca de 8 meses depois. Pequeno detalhe, a colega de quarto engravidou da nossa noite juntos. A colega de quarto ainda estava morando comigo. Ela entrou em trabalho de parto, e eu a levei para o hospital. Após 14 horas gloriosas de trabalho de parto, recebemos nossa linda filha neste mundo. Depois que minha filha nasceu, saí para fumar um cigarro e, do outro lado do estacionamento, notei alguém que parecia bem familiar carregando um bebê em uma caminhonete. Eu estava a cerca de 120 metros de distância, à noite. Deixei para lá, estava certo de que estava analisando demais a situação. Eu mesmo me convenci de que não era minha ex. Bem, eu estava errado. Cerca de 3 meses depois, recebo um documento civil de um advogado solicitando que eu faça um teste de paternidade. Depois de examinar toda a papelada com um advogado próprio, ele conseguiu me fornecer a data em que a criança nasceu. Que foi um dia antes do nascimento da minha filha. Eu soube então que a vi no hospital naquele dia. Fiz o teste de paternidade. De fato, eu era o pai. Após um longo caso de custódia infantil, pago $420 por mês de pensão alimentícia e tenho meu filho durante 2 fins de semana por mês. Também sou casado com a colega de quarto e agora tenho uma filha e um filho de 7 anos. Realmente me senti muito mal com a forma como toda essa situação se desenrolou. Mas não mudaria isso por nada no mundo. Um pequeno conselho: a comunicação em um relacionamento é fundamental. Além disso, se você não quer ter filhos, use proteção. E não traia, isso simplesmente não é bom. História 2. Alguns meses após o início do relacionamento, o namorado da melhor amiga da minha namorada tentou se desviver e escreveu uma carta de término dizendo como ela arruinou a vida dele, basicamente. Então ela ligou histérica. Minha namorada estava no trabalho, então eu a peguei e a trouxe para minha casa até que fossemos buscar minha namorada depois do trabalho e elas pudessem conversar. Eu não sei o que aconteceu, ela estava sentada no meu sofá de saia e dizia como ninguém gostava dela, que ela nunca conseguiria outro cara, e eu apenas disse que ela era legal e bonita, e então a partir daí, acabou acontecendo. Acabei ficando com minha namorada por 10 anos depois disso, mas por causa da traição no início, a confiança foi embora e ambos traímos um ao outro algumas vezes. Foi como um roteiro de filme adulto perfeito. Não valeu a pena, e não tenho uma boa desculpa para isso, gostaria de poder voltar atrás. História 3. Porque eu realmente não tinha ideia de como um relacionamento saudável ou funcional parecia. Meus pais foram casados por quase 30 anos e já haviam começado o ciclo de trair um ao outro muito antes de eu nascer. Minha avó costumava me contar histórias sobre ser amiga das namoradas do meu avô porque ela não era tóxica e ciumenta como outras mulheres. No relacionamento em que eu traí, estava sendo tratada como lixo. Sustentando nós dois financeiramente, mesmo sendo 10 anos mais nova e uma garçonete, suportando muito abuso de um homem muito machucado. Eu me sentia presa no mesmo ciclo que tinha visto minha mãe e minha avó viverem, eu realmente não sabia melhor. Um cara no trabalho começou a prestar atenção em mim, e eu adorei isso. Ele era doce, poético e romântico, comprometido em ajudar sua irmã a criar sua sobrinha, estava fora de casa e trabalhando em vez de gastar meu salário com bebidas e socar buracos nas paredes. Uma pequena e inofensiva flerte no trabalho rapidamente se intensificou e, antes que eu percebesse, eu estava tendo um caso sério. Comecei a me preparar para deixar meu namorado pelo meu parceiro do caso, quando descobri que meu namorado estava me traindo com qualquer pessoa que pudesse encontrar no Craigslist, inclusive roubando dinheiro de mim para pagar profissionais do seixo. Qualquer culpa que eu sentia por trair evaporou naquele momento. Joguei todas as minhas roupas em um saco de lixo e fui para a casa do meu parceiro do caso, pronta para começar nossa nova vida juntos. Ele tinha outra garota lá, basicamente admitiu que muito do que ele havia dito para mim era porque ele achava que eu nunca iria embora. No geral, foi um desastre. Se você não está feliz em seu relacionamento, faça o trabalho que o corrigirá ou o tirará dele. A nova pessoa também tem defeitos. Eles não vão consertar você ou te completar, apenas você pode fazer isso. História 4. Porque minha esposa me disse que não tinha mais interesse em ter relação comigo, ela não queria que eu tivesse relação com mais ninguém, e ela proibiu que eu assistisse conteúdo adulto ou acariciasse meu próprio mangusto. Ainda assim, eu fazia o último,
mas nunca podíamos discutir isso, senão ela surtava. Então, para satisfazer minhas necessidades adultas com alguém que não fosse eu mesmo, por vários anos, algumas vezes por ano, eu pagava uma profissional adulta por uma massagem com final feliz. Isso ainda era traição, mas eu racionalizava como a forma mais branda possível de traição. Sem risco de DST, sem risco de gravidez indesejada, sem envolvimento emocional. Eu sabia que estava errado, mas na época sentia que era a minha melhor escolha entre várias escolhas ruins. Agora percebo que deveria ter dito na época, eu quero o divórcio. Foi onde acabamos de qualquer maneira, e eu teria poupado a mim mesmo, minha esposa e nossos filhos de muita dor desnecessária ao longo dos anos. Ao traí-la, e escondendo isso dela, eu só piorava as coisas quando ela eventualmente descobriu. Para aqueles que estão traindo, eu diria, saia do seu relacionamento. Se você está traindo, claramente não está feliz. Faça um favor a si mesmo e ao seu parceiro e termine agora, antes que tudo vá por água abaixo. História 5. Eu senti uma conexão de intimidade com alguém que eu nunca havia sentido antes. Em retrospecto, foi uma das coisas mais idiotas e estúpidas que eu poderia ter feito. Não valeu a pena de forma alguma pelo que se tornou agora. Perdi minha família inteira e não tenho respeito das pessoas que mais importam para mim. Com certeza não recomendaria e nunca mais faria isso. Perdi tudo por algo que nem mesmo realmente importava. Tudo estava na minha frente, eu simplesmente me recusava a ver. História 6. Insegurança. Baixa autoimagem e a incapacidade de deixar de lado os valores morais em troca de alimentar o meu ego. Eu sofria bullying durante toda a escola, estava deprimido, com raiva, então depois da escola, quando comecei a receber atenção real de mulheres, enlouqueci. Meu ego estava inflando. Eu mentia sobre onde estava indo, apagava mensagens de texto, tinha contas alternativas, etc. Eu achava que estava sendo esperto. Não estava. Ela sabia. Elas sempre descobrem. Mudei muito desde então, e felizmente ainda estamos juntos, mas não foi sem seus desafios e tribulações. Há momentos em que vejo a dor nos olhos dela, e desejo que eu pudesse voltar atrás, mas ao mesmo tempo, realmente não acho que estaria onde estou hoje como pessoa, se não fosse por essa experiência. Demorou muito para eu perceber que tipo de pessoa eu realmente era, e acordei uma manhã olhando no espelho e não gostei da pessoa que estava olhando para mim. Foi como uma experiência fora do corpo em que eu não me reconhecia, mas sabia que odiava o que estava vendo. Levou muito tempo, e me certifico de dizer a ela todos os dias que a amo, que serei dela para sempre, enquanto ela me quiser, mas se ela me dissesse amanhã que está cansada, eu não a culparia. Ela é a minha melhor amiga, me ajudou a crescer como pessoa e foi muito mais paciente do que precisava ser, e eu gostaria de poder levar o que sei agora, voltar no tempo e começar tudo de novo, apenas para que ela não tivesse essa dor e essa dúvida que sei que está corroendo a parte de trás da mente dela. Ela não merece isso. História 7. Porque estávamos vivendo longe um do outro e ele não fazia nenhum esforço para passarmos tempo juntos, eu não era sua prioridade e ele também era o meu primeiro relacionamento. Eu lamento ter traído e, mesmo após muitos e muitos anos, ainda sinto culpa. Também descobri que ele estava me traindo. História 8. Sendo egoísta e inseguro. Nunca tive problemas com abuso de substâncias. Só gosto de ter relações íntimas com pessoas que não conheço muito bem. História 9. Insegurança, ser jovem e estar cheio de desejo, estupidez. Não tinha ninguém para culpar além de mim mesmo. Ela era uma ótima parceira. Muito amorosa. Todos nós temos coisas em nossos parceiros que gostaríamos de mudar, mas olho para trás em nosso tempo juntos com carinho. Aquele capítulo em minha vida que escrevemos juntos foi um momento lindo. É fácil dizer agora que faria as coisas de forma diferente, mas não tenho certeza absoluta. Acho que ainda tenho muito amadurecimento a fazer. Acho que é por isso que tenho 40 anos e escolho permanecer solteiro. Esse fato e o fato de que me recuso a entregar meu coração a outra pessoa. O medo da dor emocional é simplesmente muito forte. História 10. Essa resposta pode ser um pouco longa, então peço desculpas antecipadamente. Ao longo do meu relacionamento com minha esposa, ela nunca se posicionou a meu favor diante dos pais dela. Seu pai me desrespeita descaradamente na minha frente,
e sua mãe também disse coisas bastante dolorosas sobre mim. Outra parte disso é que minha esposa vive em busca da aprovação de sua família, e não em busca da felicidade que deveríamos ter. Em 2019, aceitei um emprego que era para ser o meu passo inicial no mundo corporativo. Bem, esse emprego não correu como planejado. Eu tinha um supervisor que gritava comigo e me humilhava por não saber fazer tabelas dinâmicas corretamente. Além disso, lembre-se de que expliquei que não tinha experiência com Excel na minha entrevista. Minha saúde mental estava no ponto mais baixo. Eu precisava me convencer a sair da cama de manhã e, em seguida, me dar outra dose de coragem para entrar no elevador. Expressei o quão miserável estava para minha esposa e expliquei que queria pedir demissão, mas ela não me deu sua bênção. Ela estava preocupada com o que sua família pensaria de mim. Meses se passaram e finalmente tive o suficiente e dei meu aviso prévio. Minha esposa não olhou para mim durante meses. Conversei com o meu terapeuta sobre tudo isso e fui informado de que minha esposa não era um espaço seguro para mim. Depois dessa revelação, comecei a refletir ainda mais sobre nosso relacionamento. Minha esposa não me respeita, ela tenta desmontar cada palavra que sai da minha boca. Quando arrumei um trabalho extra para fechar as contas durante o bloqueio, ela reclamou que não me via o suficiente. Houve muitas situações demais para listar aqui. Mas o resumo é que eu não vejo minha esposa como um refúgio para mim. Além disso, é complicado porque minha própria família não fala comigo porque tentei responsabilizá-los pelos danos que me causaram na infância, e agora eles me veem como vilão. Anos vivendo assim têm afetado minha vida como homem. Cheguei ao ponto de não desejar mais intimidade com minha esposa. Aqui está onde eu respondo a pergunta. Há alguns meses, uma mulher chamada Samantha foi contratada na minha empresa. Era minha responsabilidade treiná-la no nosso programa de contabilidade, e eu adorei cada minuto disso. Ela olhava para mim de uma maneira que eu não acredito que qualquer mulher já tenha olhado para mim. Foi bom sentir-me respeitado. Gradualmente, as coisas se tornaram físicas. Começou com brincadeiras de esticar elásticos, depois massagens nos ombros. De massagens nos ombros para sentar ao lado um do outro em reuniões. Depois para sair para comer nas pausas para o almoço, abraços, um beijo na bochecha, reservar quartos de hotel antes e depois do trabalho. Não estou defendendo minhas ações. Mas eu me senti tão vivo. Eu me senti amado. Eu me senti apoiado, eu me senti seguro. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!